Amados fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, dia da purificação, é tirado do Evangelho de segundo São Lucas, capítulo 2. Naquele tempo, concluídos os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao templo, como na lei do Senhor está escrito: todo filho primogênito será consagrado ao Senhor. E para fazerem a oferta segundo está escrito na lei do Senhor, darão um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele, e tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não haveria de morrer sem ver antes Cristo, o ungido do Senhor. Foi ele ao templo conduzido pelo Espírito. E quando os pais do menino Jesus o levaram para que nele se cumprisse o que a lei costumava ordenar, tomou Simeão o menino em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, deixais ir em paz o vosso servo, segundo a vossa palavra, pois já meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes à face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de Israel, vosso povo. Podem sentar-se. Nós estamos hoje, como foi dito, no 4º domingo depois da Epifania, porém, hoje, 2 de fevereiro, é o dia da apresentação do Senhor e da purificação de Nossa Senhora, festa de segunda classe. Amanhã, segunda-feira, é dia ferial, mas se faz a memória de São Brás, Mártir. E nesse dia se dá justamente a bênção com as velas bentas de São Brás. E quarta-feira, dia 4 de fevereiro, é a festa de Santo André Corsini, bispo e confessor, festa de terceira classe. Quarta-feira é a festa de Santa Ágata, virgem e mártire, festa de terceira classe. Quinta-feira, dia 6 de fevereiro, dia de São Tito, bispo e confessor, com memória de Santa Doroteia, virgem e mártir. Sexta-feira, dia 7 de fevereiro, é a primeira sexta-feira do mês de fevereiro, e a festa de São Romualdo, abade, fundador dos Camaldulenses. Dia 8 é a festa de São João da Mata, confessor, um dos fundadores da Ordem dos Mercedários. O próximo domingo será o 5º domingo depois da Epifania. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, essa festa, os senhores devem ter ouvido bem, a festa da apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo e da purificação de Nossa Senhora. São 2 mistérios que são celebrados numa mesma festa, porque eles ocorreram historicamente no mesmo momento. Fazia parte justamente da lei mosaica que a criança, 40 dias depois de nascida, fosse apresentada ao templo de Jerusalém. A religião mosaica, diferentemente da nossa, não tinha vários templos, mas tinha um só templo. Havia sinagogas, lugares de reunião, mas o templo era só um. E todo judeu devia apresentar seu filho justamente nesse templo de Jerusalém, porque justamente os judeus tinham um conceito de impureza, pureza e impureza legal. Então eles diziam que, aliás, nosso Senhor tinha estabelecido isso, era a religião deles, a religião de Deus naquele tempo, tinha estabelecido que toda mulher, depois de ter filho, ela ficava impura legalmente durante 40 dias. Então, ela só podia justamente sair dessa impureza legal fazendo essa cerimônia, que era a apresentação do primogênito ao sacerdote no templo e a sua purificação. E aqui nós vemos o primeiro aspecto desta festa é que
como as outras cerimônias, várias, às quais Nosso Senhor e Nossa Senhora se submeteram, eles não tinham necessidade disso. Nosso Senhor se submeteu a esta cerimônia da purificação, a apresentação e purificação de Nossa Senhora, porque ele, como Deus, era homem, mas também Deus verdadeiro. Como Deus, não devia nada disso, mas como homem, por obediência ao Pai, para se humilhar, ele se submeteu a isto. Aliás, esta apresentação de Nosso Senhor, ela, de fato, já tinha sido feita desde a sua encarnação, quando ele tomou um corpo humano. Porque quando ele tomou o corpo humano, então, se fez Nosso Senhor Jesus Cristo, é dito na Epístola aos Hebreus, ele disse: eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. Então, este espírito de sacrifício, de renúncia, estava já em Nosso Senhor desde o primeiro momento de sua existência, como Deus e homem. Só que esta, digamos assim, primeira apresentação foi discreta, oculta aos homens, já que foi feita no momento da encarnação. Então, era necessário que houvesse uma apresentação pública, que isso fosse manifestado aos homens. E foi justamente esse, o chamado, como São Bernardo chama, o sacrifício matutino. Os judeus tinham vários sacrifícios, e havia o sacrifício matutino, o sacrifício vespertino. Então, o sacrifício vespertino, digamos assim, foi a paixão, dizia São Bernardo. A paixão e morte de Nosso Senhor. Mas houve o sacrifício matutino, esse primeiro sacrifício público de Nosso Senhor, em que ele se apresentou ao sacerdote no templo. E este foi justamente a cerimônia da apresentação. Entre as orientações, as regras que havia, a mãe tinha que se purificar e o casal tinha que dar uma oferenda ao templo, que podia ser um cordeiro ou, se fosse mais pobre, um par de pombinhas. E foi o que Nossa Senhora fez, diz o Evangelho, onde se mostrava justamente que eles eram pobres, não eram ricos, não tinham condições de comprar um cordeiro para oferecer ao templo. Então compraram simplesmente um par de pombinhas. Nosso Senhor se apresentou justamente como servidor, como vítima e como pontífice. Nosso Senhor é descrito pelo profeta Isaías como o servidor de Javé, o servidor de Deus. Ele era o servidor de Deus por excelência, o servo de Deus por excelência. Nós só podemos ser servos de Deus na medida em que imitarmos a maneira como Nosso Senhor serviu a Deus. E justamente uma das características que mais aparecem uma das marcas mais profundas dessa obediência é a sua humildade. Porque ele não devia nada disso, ele não tinha necessidade, ele só fazia isso por causa de nós. E, no entanto, ele se submeteu a tudo isso. Ele já, nessa cerimônia da apresentação, ele aparece como o servo por excelência. Depois, Nosso Senhor Jesus Cristo aparece como a vítima. Ele foi chamado por São João Batista de o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Justamente porque o Cordeiro era a vítima mais utilizada nos sacrifícios dos judeus. E o Cordeiro tinha o Cordeiro tem essa característica, quem cuida de carneiro sabe disso. Ele morre sem fazer confusão, ele morre muito tranquilamente, ele morre mansamente, é um negócio curioso, da natureza do carneiro. Então, São João Batista dizia que Nosso Senhor era o Cordeiro de Deus. Ele morria porque ele queria, porque ele sabia que era a ordem do Pai.
com vistas justamente à salvação do gênero humano. Ele era o Cordeiro sem pecado, ele não tinha pecado, mas ele ele aceitava justamente pagar pelos pecados dos homens. Por isso, justamente, ele se apresentou como o Cordeiro de Deus para tirar os pecados dos homens. Todos os pecados, desde a criação do homem, e mesmo os pecados que foram feitos depois da morte dele. Todos os nossos pecados que nós cometemos e, infelizmente, provavelmente cometeremos até a nossa morte, nosso Senhor tinha ali em mente quando ele expiou na cruz. E havia já um começo dessa expiação, já nesse ato de apresentação no templo, porque nosso Senhor, embora fosse um menininho de 40 dias, ele já tinha consciência, ele era Deus e homem, ele já tinha consciência do que fazia ali. E, finalmente, nosso Senhor era o verdadeiro pontífice. Pontífice é aquele que faz a ponte. A ponte, no caso aí, é a ponte entre Deus e os homens. Ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Justamente porque foi ele que tirou o obstáculo. O único obstáculo é o pecado. Mas era um obstáculo insuperável. Era único, mas era insuperável. Porque os homens não podiam tirá-lo, já que este pecado tinha sido feito contra Deus, e só um Deus poderia pagar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus e homem, ele sim poderia tirar este obstáculo, como de fato fez, e portanto ele restabeleceu a ligação, a ponte, digamos assim, entre Deus e os homens. E por isso ele era o pontífice. E ele se apresentou ao templo, já por assim dizer, para tomar posse desse templo. Porque ele devia tomar posse da religião dos judeus para elevá-la, aboli-la, porém elevando-a a algo mais elevado, que é justamente a Igreja Católica. Onde justamente essa religião, que era naquele tempo verdadeira, porém restrita, se tornaria verdadeira, mais elevada, mais espiritual e universal. Daí o nome católico. Católico quer dizer universal. Porém, os seus não o receberam, na sua grande maioria. E nós temos hoje essa anormalidade, que é justamente o templo foi destruído, até hoje eles não ocuparam, mas as sinagogas estão por aí fazendo confusão. Seja como for, o elemento que mais nós devemos tomar em mente nessa festa da apresentação é justamente a renúncia de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, porque uma coisa está ligada à outra. Assim como Nosso Senhor renunciou à sua dignidade, de certo modo, de Deus, porque ele não tinha nenhuma obrigação de se apresentar àquela cerimônia, ele era o autor da lei, porque o autor da lei vai se submeter à lei? Não havia necessidade, ele era o autor, ele que tinha feito a lei, ele podia muito bem se dispensar disso, mas ele renunciou a esta dignidade, se apresentando como alguém, como ser humano, simplesmente, e Nossa Senhora se apresentou como alguém com impureza. Ela que não tinha um pecado original, ela que não tinha pecado, ela que era Imaculada Conceição, se apresentou como alguém impuro, na medida em que ela apresentou-se para se purificar. Talvez os senhores nunca tenham parado para pensar a purificação de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora não precisa de purificação. Quem precisa de purificação é quem está impuro, é claro. Então, por que ela se apresentou? Justamente porque ela estava unida a Nosso Senhor. Aquele esvaziamento de Nosso Senhor
que ele justamente realizou nessa apresentação, de certo modo, pela união que Nossa Senhora tinha com ele, passou para ela. Ela, imaculada, cumpriu as cerimônias e se submeteu a uma purificação. Para nós, isso deve nos ensinar a renúncia, porque justamente a alma desse sacrifício que foi oferecido, desta apresentação de Nosso Senhor, a alma de tudo isso foi o culto devido a Deus, Deus, o primeiro servido, e depois a renúncia. Porque nós cultuamos a Deus, nós renunciamos às nossas pretensas dignidades. No caso de Nosso Senhor, era uma dignidade verdadeira. No nosso caso, é só ilusão e vaidade. Mas é um fato. Os seres humanos se apegam terrivelmente a essas vaidades, se tornam soberbos, e por isso é necessário, para a imitação de Nosso Senhor, este espírito de renúncia, tendo-se em mente justamente Deus como o primeiro a ser servido. E em função disso, a nossa vida deve ser organizada, ordenada. Tudo deve ser ordenado para a glória de Deus, por causa da qual o mundo foi criado. Então essa renúncia deve aparecer justamente nas nossas vidas, não como um ato isolado, porque é muito fácil imaginar martírios. As pessoas hoje vivem na imaginação. Então é muito fácil alguém ver uma lição de martírio, de sacrifício, etc., e ficar imaginando uma situação de martírio como um filme que a pessoa inventa e coloca-se ali dentro, e eis aí, parece que todo o sacrifício, o martírio se restringe àquela situação imaginada. Não. Na verdade, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira renúncia que anima esse sacrifício é a renúncia real de cada dia. Mesmo porque os martírios ocorrem raramente, não são assim tão numerosos, a maioria das pessoas não morrem assim, mas a renúncia é para todos. Ela deve nos acompanhar em toda a nossa vida. E mesmo aqueles que forem chamados a um sacrifício maior, a um verdadeiro martírio, normalmente esse martírio é preparado por uma vida de sacrifício, por uma vida de renúncia. Então a renúncia deve estar na mente da gente. Nosso Senhor aqui, na festa da apresentação, ele não foi martirizado. O martírio dele estava para a paixão. Mas ele já começou aqui a sua vida de renúncia, renunciando à sua dignidade, apresentando-se como alguém que precisa cumprir a lei, e Nossa Senhora, unida a ele, apresentando-se, renunciando à sua dignidade de imaculada, apresentando-se como alguém que necessita de purificação. Então nós tenhamos no dia a dia esse espírito de renúncia, que justamente vê a vontade de Deus, procura saber quando tem dúvidas, mas na maioria das vezes as coisas aparecem. Para aquele que procura seriamente, as coisas aparecem claro, ou pelo menos com a clareza suficiente. Às vezes pessoas ficam na confusão do que devem fazer para cumprir a vontade de Deus. Às vezes essa confusão é real, mas muitas vezes essa confusão é provocada por uma má vontade da pessoa. A pessoa, no fundo, ela não quer, ou pelo menos quer muito pouco. E no meio dessa confusão, por causa dessa vontade, essa má vontade que não quer fazer o bem, então ela fica confusa. Ela não percebe, mais ou menos, não percebe bem a vontade de Deus. Mas se ela tiver seriedade,
ela perceberá, mesmo porque a graça de Deus não faltará, essa graça de iluminação que nos mostra o que devemos fazer em cada circunstância das nossas vidas. Então, em função desta vontade de Deus, nós devemos ordenar nossa vida assumindo as renúncias que ela impõe. Então, nesse momento, com este espírito de renúncia, nós realmente estaremos diante do Senhor, nos apresentando continuamente a Deus e sendo realmente purificados dos nossos pecados, das nossas manchas, porque justamente nosso Senhor é a fonte de pureza, é aquele que tira o pecado do mundo. Ele justamente realizará de maneira real essa purificação dos nossos pecados e esse progresso que nós precisamos na vida espiritual. Mas justamente essa renúncia tem que se tornar um espírito em nós, uma disposição. Ela tem que ser contínua nas pequenas coisas, às vezes nas grandes, mas também nas pequenas. Não renuncia a grande coisa quem não renuncia também pequenas. Deve ser uma atitude nossa contínua, que deve nos levar justamente a avançar pela via da penitência, pela via da paciência também, de suportar uns aos outros, de suportar as injúrias, as dificuldades, de assumir os meios, tomar os meios necessários para praticar a virtude. Alguém, por exemplo, quer praticar a castidade, mas se não assume os meios necessários, as renúncias que isso implica, né? Todas essas coisas ruins que aparecem por aí, é preciso renunciar, é claro. Né? Se não se assume esse espírito de renúncia, não se consegue praticar a virtude. Então, as duas coisas estão unidas, a prática da virtude e a renúncia que prepara isto. Peçamos então a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, estão unidos aqui neste mistério da apresentação e da purificação, que nos concedam este espírito de renúncia que nos fará justamente avançar na vida espiritual, nos purificar dos nossos pecados e obter, sim, a salvação eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.